Fala, mestre. Aqui eu vou estar mostrando para você o protótipo, tá? Computacional, diagnóstico simulado de falhas. Aqui na primeira parte, o protótipo que eu desenvolvi é a parte que vai para o capítulo 10, né, do relatório do TCC. É um sistema de diagnóstico simulado de falhas em bombas centrífugas, usando dados tanto de catálogo quanto dados sintéticos dos sensores. Por quê? Porque os dados dos sensores, se eu fosse trabalhar com uma bomba de bancada, eu teria que analisar esses dados por muito tempo e não poderiam ter é, irregularidades nessa medição também. E se eu fosse fazer essa medição numa indústria também seria inviável pela quantidade de tempo. Então eu usei aí, no caso, dados de catálogo de bombas que eu posso cadastrar, né? E sinais sintéticos desses sensores que eles são criados através dos parâmetros de cada bomba e alguns cálculos de sysflu também. E machine learning para ele estar aprendendo com esses erros e essas falhas a cada vez que ele roda o modelo. Nesse caso eu estou usando o Random Forest aqui, então ele roda uma vez só a cada amostra. É, eu vou mostrar que são 40 amostras por, por falha. E o objetivo aqui do trabalho, né, ele é validar o fluxo computacional completo. Os dados do catálogo eles viram curva hidráulica, eles geram sinais sintéticos, os sinais viram filters numéricas dentro do código, e essas filters ela alimentam o modelo de machine learning. Então o resultado final é um índice de saúde, né? Recomendação técnica para o usuário. Claro que não é a substituição de análise de falha, é mais algo para somar, né? Algo para estar em conjunto e evoluir com o tempo. Eu fiz em Python com isso aqui, essa base aqui é de Streamlit, é uma biblioteca, uma interface, né? E o SQLite do banco de dados. E o Random Forest, que é o classificador, né? Do cadastro de bomba aqui, no ponto de partida, no bombas cadastradas, a gente tem aqui duas cadastradas, somente uma industrial e outra horizontal mais básica. Tem os dados aqui das bombas, tá? Uma foi Megablock 050 e outra 065, não, 100 065, que é a industrial. Com todos os dados da curva da bomba, ó, aqui onde eu adicionei no código, tem aqui, ó, os dados da curva das bombas, tá vendo? Os catálogos. Aí. Tá vendo? Aqui tem o dataset, tem o módulo principal que junta todos os outros módulos. Aqui tem alguns cálculos dos parâmetros usando sysflu. Cada um aqui faz uma coisa. Aí voltando aqui, né? Tem os cadastros das bombas, com os catálogos. Eu posso alterar também algum dado, caso tenha alguma válvula, algum acessório, alguma coisa que mude em relação às circunstâncias de trabalho daquela bomba, né? Eu posso alterar também o cadastro. Aqui é para cadastrar a bomba. Aí esses são os dados que são normalmente utilizados. Inclusive vem no catálogo, né, a maioria. A maioria não, acho que todos que estão aqui, no caso. Diâmetro de sucção, diâmetro do rotor, número de pás, vazão mínima. Eu posso alterar também na hora de cadastrar. E aqui, ó, na simulação individual, no caso da simulação individual, é o núcleo do sistema, né? É a escolha da bomba, uma condição que eu quero simular, por exemplo. Então, tipo, eu quero, sei lá, simular a cavitação aqui. Aí, a severidade vou deixar aqui em 0,35. E a partir daí, ele gera os sinais sintéticos de vibração, corrente, pressão, vazão. E desses sinais ele extrai essas filters, que no caso são 21, RMS, curtose, energia espectral, RMS de corrente, entre outras, né, que alimenta o modelo. E
no final, o sistema ele mostra o diagnóstico previsto, o índice de saúde de 0 a 100, que é o índice de saúde, e uma recomendação técnica, né? Aqui ele mostra a curva da bomba, os dados dos sensores. Aqui, como estou trabalhando com sensores de dados sintéticos, eles nessa amostra sem título, para o algoritmo ali no caso, né, do Random Forest, ele não tem esses dados com título, então ele está trabalhando em cima de amostras que ele não sabe do que está acontecendo. A partir do final do teste, ele compara e vê a acurácia que tem no modelo. E aqui eu estou trabalhando para provar mais uma prova, né, do software funcionar se esses sensores tivessem entrada, por exemplo, com uma central, um Arduino, algo que pegue esses dados de sensores e jogue para o software, né? No caso, como eu estou simulando, justamente porque eu não tenho essa entrada base dos sensores. E meu dataset aqui também, ele tá para cada vez que roda, como o Random Forest, eu posso usar outros também, de machine learning, que eu possa, por exemplo, aprender e colocar esses dados armazenados no database, onde eu posso filtrar eles e escolher o que é importante, o que não é, e poder descartar, botar na memória cache, né, vamos dizer assim. Mas aqui no caso ele roda uma simulação, então com essas amostras. Aí aqui ele dá o resultado dos dados, a pressão, a estabilidade simulada, cavitação, o índice da bomba. E aqui no final ele dá o alerta de manutenção recomendada técnica, alerta laranja, padrão compatível, cavitação, estabilidade de vazão, pressão de sucção, corrida de banda larga de vibração. A peça disponível insuficiente, entrada de ar sucção nível baixo, reservatório de perda excessiva de linha. Aí ele dá uma ação recomendada. Verificar sucção, entrada de ar, nível de reservatório, peça disponível, válvula de sucção ou perda de linha de sucção. Urgência, média, alta, produção técnica de curto prazo. Aí aqui também eu adicionei, né, uma parte para ter mais uma variável com uma certa importância dentro dessa equação toda de decisão dele, que seria a calculadora de SysFlu, para poder calcular em relação ao sistema, né? Então ele tem é mais para pegar essa parte da engenharia hidráulica, né, mesmo, né? Porque diferente da simulação anterior, ele calcula a curva do sistema a partir de uma geometria real na instalação. O comprimento, né, o diâmetro, tubulação, material e a conexão. O sistema calcula também o número de reinos, regime de escoamento, falta de atrito, daquele Darcy-Stangens, uma correlação, né? As perdas distribuídas e localizadas, e com isso ele monta uma curva real do sistema e o ponto de operação da bomba. E calcula em PSH, também disponível, requerido não, né? E compara ali. Como esse monitoramento contínuo, eu teria que estar, como eu falei, botando esses dados em database para ele poder estar rodando várias vezes dentro daquele ciclo de aprendizado, né? Então aqui é o dataset, monitoramento contínuo. Aqui a gente tem o treinamento do modelo, que é o dataset sintético que é gerado, né, do Random Forest. Ele é treinado e a acurácia fica em torno de 91% nesse caso que eu rodei aqui, porque justamente ele está sem os títulos, né? Então ele embaralha todas aquelas amostras ali e cada uma tem uma, uma sobreposição, né? Então, tipo, entre classes parecidas, como restrição, de lançamento, com alguns dados que são bem parecidos e podem ser confundidos. Aí aqui no final, os resultados, exportação, ele exporta os dados todos, a curva da bomba, os dados dos sensores. Aqui eu não falei sobre o acoplamento de sensores, em calibração desses sensores também. Muitos aqui são fáceis, né, de fazer, mas alguns aqui como pressão ou sucção na entrada, tem que ter, acho que, sensores de ultrassom. E é isso. Aí aqui, ó, ele dá amplitude de vibração, matriz de confusão. Aqui é o número de importância dos filtros, do Forest.
Ele dá a importância de cada uma, a saúde da bomba. Aqui são as amostras, né, de cada uma que ele criou. Corrente de desvio, vazão média. Fator de crista. Aí são 6, ó. Aí eu mostro cada uma. Acurácia, precisão, recal. É isso. Aí eu posso ir adicionando cada vez mais e rodando outras vezes esses ciclos, né? Então aqui eu posso adicionar mais outros catálogos de bomba, curvas de bomba, enfim. É isso.